Bem-vindos a mais um episódio do podcast CFP Talks Portugal. Neste episódio temos o privilégio de receber o Dr. Pedro Crespo, médico infecciologista na ULS Viseu Dão Lafões, para uma conversa sobre a próxima temporada de vírus respiratórios. Vamos abordar quais os vírus que merecem maior atenção este ano, as previsões sobre o seu impacto, as alterações nos padrões de circulação, os grupos mais vulneráveis e a preparação dos serviços de saúde em Portugal. Além disso, discutiremos o papel dos testes rápidos e multiplex no diagnóstico e gestão clínica. Fique connosco para uma entrevista esclarecedora e atual sobre um tema que nos afeta a todos. Quais os vírus respiratórios é que devemos dar mais atenção nesta temporada de 2025-2026 e existe alguma previsão sobre o seu impacto? Os vírus que estarão seguramente mais envolvidos em casos de doença respiratória serão muito provavelmente os habituais. Isto é, o vírus da gripe, tanto A como B, o vírus sincicial respiratório, o SARS-CoV-2 e depois, além destes, vários dos vírus habituais que vemos nestas épocas, o rinovírus, o metapneumovírus, os coronavírus que não o SARS-CoV-2 e vários vírus respiratórios que são frequentes nesta época do ano. Portanto, é difícil prever se haverá alguma alteração até ao início desta época em relação, por exemplo, às estirpes circulantes do SARS-CoV-2, mas neste momento provavelmente serão estes os vírus mais envolvidos no próximo inverno. Temos observado alterações no padrão de circulação destes vírus nos últimos anos. Este ano prevê-se alguma alteração no comportamento do vírus da gripe, do SARS-CoV-2 ou do vírus sincicial respiratório? Depende muito de vários fatores. Por exemplo, em relação ao vírus da gripe, até teve este ano algum impacto a nível da própria preparação da vacina, não é? Como não se tem visto um dos tipos de vírus da gripe B, uma das estirpes não tem aparecido em circulação, ou já não é identificada em circulação desde 2020, vai deixar de estar incluída nas vacinas que são produzidas. Vamos ver se isso também terá algum impacto nos próximos anos. Em relação aos outros vírus, depende de muitos fatores. E uma das coisas que depende do impacto que isto pode ter a nível de saúde pública e nas populações, começa logo por ser a percentagem de utentes que serão vacinados. Nós não sabemos como é que vai ser a adesão à vacinação este ano, apesar de termos tradicionalmente taxas de adesão muito altas à vacinação, mais do que em relação à gripe, que já é muito frequente vermos isso e isso ser feito corretamente, a vacinação contra o SARS-CoV-2 e, sobretudo, a entrada há relativamente pouco tempo no mercado de alternativas para vacinação contra o vírus sincicial respiratório e também a norma que saiu no ano passado da Direção-Geral da Saúde para a profilaxia com anticorpos monoclonais contra o vírus sincicial respiratório, isso poderão ter algum impacto na proteção de algumas das populações de risco, naturalmente. E quais são estas populações de risco? Ou seja, quais são os grupos da população que estão mais vulneráveis nesta temporada? São os habituais nestas patologias, isto é, são os extremos de idade, portanto, crianças até aos 2 anos e idosos têm sempre maior risco de formas graves de doença por qualquer um destes vírus, e depois doentes com comorbilidades, já com patologia respiratória, os diabéticos, insuficientes renais, com patologia cardíaca, quer dizer, doentes com patologia com imunossupressão, doentes que estão a fazer imunomoduladores, todos estes doentes têm sempre um risco maior de, tendo uma infecção por um destes vírus, poder desenvolver formas mais graves da doença. E já agora, a título de curiosidade, quais seriam essas formas mais graves da doença? Estes vírus podem provocar, a maior parte deles, um espectro muito vasto de doença, não é? Desde o simples síndrome gripal, que nós estamos habituados a ouvir falar como sendo, tenho uma gripe, não é? Isso é um síndrome gripal, portanto, com febre, com mal-estar, com cansaço, com pingo de nariz ou tosse. E isso são as formas mais ligeiras de doença que todos estes vírus podem provocar. Mas, sobretudo, o vírus da gripe, o SARS-CoV-2, o vírus sincicial respiratório,
têm mais que os outros, não é que os outros não possam também provocar isso, mas estes têm mais que os outros a capacidade de provocar infecção respiratória baixa, com atingimento pulmonar, com pneumonias, muitas vezes com insuficiência respiratória grave e inclusivamente com necessidade de internamento em cuidados intensivos. E essas são as formas mais graves de que estes doentes dos fatores de risco, com fatores de risco, podem vir a desenvolver. Portanto, referiu aqui as formas mais graves. No seu entender, considera que os serviços de saúde em Portugal estão preparados para lidar com um possível aumento na procura de cuidados de saúde devido a estas infecções respiratórias? Isto é um ciclo vicioso, não é? Todos os anos nós vemos esta tendência sazonal, não é? De aumento de patologia respiratória. Todas as instituições têm planos de contingência que têm que ser atualizados anualmente por causa destas situações. Mas, apesar disso, também é facto que não se fazem omeletes sem ovos. E, infelizmente, nos últimos anos temos visto ou vindo a assistir a um agravamento de déficit de recursos humanos nos cuidados de saúde e dependerá muito disso. Se as equipas conseguirem ter gente suficiente para dar resposta a este aumento de procura que acontece sempre nas épocas de inverno e de frio, a resposta pode ser de uma forma. Por outro lado, se faltar gente, será seguramente mais difícil e iremos assistir a aumentos de tempos de espera e aumentos da dificuldade. Ao mesmo tempo, se conseguirmos ter uma percentagem maior da população vacinada e protegida contra estes vírus, também iremos conseguir menor necessidade de recursos a cuidados de saúde e será uma grande ajuda para o SNS. Não é? Os sintomas das infecções respiratórias são muitas vezes semelhantes. Como é que o diagnóstico diferencial rápido influencia a conduta clínica no hospital? Sobretudo, a questão importante aqui no meio é que estas manifestações que falámos há pouco, tanto as infecções respiratórias altas como algumas com atingimento da parte pulmonar, podem ter etiologia vírica ou bacteriana. E é uma das questões que todos os anos se levanta, é a utilização indevida de antimicrobianos, sobretudo de antibióticos, para tratamento de infecções provocadas por vírus. Para alguns destes vírus nós temos alternativas de tratamento dirigido, para outros a única coisa a fazer é terapêutica de suporte, é dar a medicação para alívio dos sintomas. Se houver necessidade de suporte de oxigênio, disponibilizar oxigenoterapia, mas é muito importante, numa fase inicial, conseguirmos fazer esta distinção entre etiologia vírica ou bacteriana, para saber se vamos tratar, por exemplo, na gripe A com oseltamivir, ou se em vez de ser gripe A for uma pneumonia pneumocócica, se temos de pôr antibiótico e não dar um antivírico. E a mesma coisa ao contrário, que é se há uma situação vírica, não estarmos a gastar ou a prescrever antibióticos desnecessariamente. E se tivermos rapidamente resultados que nos indiquem se é um agente ou outro, ou um tipo de agente ou outro, facilmente poderemos ajustar a terapêutica para a mais adequada ao doente. Os testes PCR em tempo real multiplex permitem detectar simultaneamente a gripe, o Covid-19 e o vírus estacional respiratório. Até à data, qual considera ter sido o principal impacto destes testes na prática clínica em contexto hospitalar? Tem muito a ver com esta questão que estávamos a falar anteriormente, que é se identificarmos num doente com um quadro sugestivo de uma infecção respiratória, que até tem parâmetros inflamatórios discretamente aumentados, mas que pode acontecer tanto num quadro de etiologia vírica como num quadro de etiologia bacteriana. Se nós tivermos rapidamente um resultado que nos confirme que há a presença de determinado agente e, sobretudo, de infecções víricas, se calhar são doentes a quem nós não vamos prescrever antibiótico, iremos prescrever um antivírico ou apenas tratamento de suporte. E, portanto, é sobretudo esse impacto a nível terapêutico a instituir e tentar ajustar o mais rapidamente possível ao agente em causa, ao doente em causa, o tratamento que ele de facto precisa, ou antivírico ou antibacteriano. E, na sua opinião, faz sentido expandir a utilização de testes de PCR em tempo real para outros contextos, como, por exemplo, cuidados continuados, lares ou atendimento primário? No atendimento primário, talvez, noutros contextos, um pouco mais difícil. Se calhar nestes locais com recursos mais limitados, pode-se utilizar os testes de antigênio, que permite ter facilmente também alguns resultados e dar também resultados preciosos a nível de identificação da presença ou não de determinados vírus. A questão que nós às vezes, a dificuldade que às vezes surge
ao fazermos técnicas de PCR, é uma enorme mais-valia a nível diagnóstico, mas, sobretudo, pode levantar só uma questão, que é, se forem situações que já tenham algum tempo de evolução, nós ficamos na dúvida se ainda justifica, sobretudo a nível de medidas de isolamento, se ainda se justificará ou não a implementação destas medidas, porque sabemos que a eliminação destes vírus vai diminuindo rapidamente a partir do pico de atividade da doença, não é? A partir da fase inicial, e depois, como estes testes têm esta capacidade grande de identificar, mesmo que quantidades pequenas de material genético destes vírus, pode-se manter positivo mais tempo do que, de facto, o risco de transmissão de doença. Não é? E, portanto, esta dúvida, às vezes, em alguns locais pode ser difícil de valorizar. Mas, naturalmente, se conseguirmos identificar rapidamente estes doentes, é uma mais-valia. Tocou aqui num ponto que também é interessante, que nem sempre é claro. Portanto, nós podemos estar positivos durante mais tempo, mas não estarmos numa fase de contaminação, de propagação, digamos Sim. assim. Tipicamente, ao fim de quantos dias é que isto acontece? Isto vai reduzindo rapidamente. Para alguns vírus serão 3 a 5 dias, isso é sempre o período de maior risco de transmissão, não é? Porque nós temos o pico do risco de transmissão será esta fase inicial, e depois vai reduzindo. A partir dos 5 dias, quer dizer, nós quando tivemos de gerir isto durante a pandemia, houve inicialmente uma fase em que dizíamos, então, formas graves são 20 dias, formas moderadas são 10, formas ligeiras são 7. Quer dizer, é muito difícil estabelecer esse limite. Agora, habitualmente, a partir do momento em que começa a haver melhoria dos sintomas, em que deixa de haver febre, em que deixa de haver sintomatologia respiratória, ou que há uma melhoria dessa parte, o risco de transmissão também reduz drasticamente, e isso corresponde habitualmente a 5, 7 dias depois do início das queixas. Será exatamente também o período em que é mais importante os doentes terem algum tipo de medida para evitar a transmissão a outros. Nomeadamente, não sei se gostaria de reforçar quais são essas medidas. Nós nesta altura do ano, começamos a ouvir falar na importância da etiqueta respiratória, não é? E, portanto, evitar quando há espirros ou tosse ou algum desses sintomas, tapar sempre a boca quando fazemos, reforçar a higiene das mãos, utilizar lenços de forma descartável, não reutilizar isso, evitar andar a tocar com as mãos que andaram a assoar o nariz nas superfícies e a cumprimentar as pessoas a seguir, porque, de facto, há uma facilidade muito grande da transmissão destes vírus. E se nós reforçarmos estas medidas e as tornarmos transversais, vamos prevenir a transmissão de todos estes vírus diferentes e também de algumas bactérias que provocam estas infecções respiratórias. E ainda mais importante, quer dizer, isto é importante todo o ano, mas ainda mais nesta altura em que há uma enorme quantidade, nesta altura, não é agora, mas no pico da atividade gripal, que é aquela altura em que anda uma maior quantidade de vírus respiratórios em circulação. Para finalizar, qual é a principal mensagem que gostaria de deixar aos profissionais de saúde e à população portuguesa nesta nova temporada de vírus respiratórios? Para quem tem de trabalhar nesta área, coragem, já sabe que se esperam tempos de uma maior sobrecarga, mas que, se conseguirmos manter a forma correta de trabalhar, tanto a nível diagnóstico como a nível de implementação de medidas de isolamento, para evitar que depois, dentro das unidades de saúde, se veja a disseminação também destes vírus, menos difícil será ultrapassar isto. Para a população em geral, é fundamental reforçar o trabalho de prevenção destas doenças, de transmissão destas doenças. Em primeiro lugar, tomar a vacina quem tem indicação para isso. Né? Pessoas que que estejam nestes grupos de risco de que nós já falámos, são aqueles que têm mais indicação para fazer a vacina da gripe, eventualmente a vacina contra o SARS-CoV-2 e alguns também a vacina contra o vírus sincicial respiratório. E, portanto, conseguir fazer a vacina vai reduzir drasticamente a probabilidade de necessidade de internamento, mesmo que não tenha um impacto tão significativo como tem no internamento a nível de prevenção da doença. Também tem, como é óbvio. Mas vacinação sempre que indicado. Quem tem sintomas, cumprir sempre os cuidados com as medidas de etiqueta respiratória. E depois, outro aspecto que também é muito importante, se tiver indicação para fazer determinado tipo de tratamento, não é? Cumpram esse tratamento corretamente. Não tratem de mais, não tratem de menos, não tratem só um bocado,
para fazer o tratamento todo de forma correta. E, sobretudo, outra medida que pode ser útil é para estas pessoas que têm problemas de saúde já conhecidos, patologia respiratória, imunossuprimidos, e que já tenham tido situações deste género, né, que portanto, estejam mais suscetíveis a estas doenças, pode ser útil, sobretudo neste período de maior risco de transmissão de vírus respiratórios, sempre que precisarem de frequentar espaços públicos com maior quantidade de pessoas, centros comerciais, hipermercados e zonas dessas, onde já sabem que vão ter contacto com muita gente. Outra lição que a pandemia nos ensinou é que é possível fazermos isso tudo, mesmo tendo fatores de risco, utilizando uma máscara. E, portanto, se calhar, as pessoas que têm esses fatores de risco e que precisam de fazer a sua vida normal, naturalmente, poderão correr menor risco, sobretudo durante esse período do ano, se utilizarem uma máscara simples, como vimos que é possível durante a pandemia. Chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecemos ao Dr. Pedro Crespo pela sua disponibilidade e pelos esclarecimentos fundamentais sobre os desafios da temporada de vírus respiratórios. Esperamos que esta conversa tenha ajudado a compreender melhor os riscos, as estratégias de diagnóstico e a importância da preparação dos serviços de saúde. A principal mensagem que fica é a necessidade de vigilância, prevenção e informação, tanto para profissionais como para a população em geral. Obrigada por nos acompanhar e se ainda não nos segue, siga-nos no YouTube em Cefied News.